Meus queridos, mais um momento de paz, mais um momento para estarmos em oração, para conversarmos com o Pai, para conversarmos com Jesus, com Mãe Maria. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final e manter junto a nós o nome dos nossos amados que necessitam da oração, da paz, da cura, do milagre. Peguemos a nossa água para que possa ser fluidificada no final. E vamos dar continuidade à leitura do nosso livro dos Espíritos. Estamos lendo a Lei de Liberdade, capítulo 10 do livro 3. Hoje o tema é bem interessante. É sobre o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento, a liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio. As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida. Se ele exerce influência, não faz com prejuízo do livre-arbítrio. O espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se o homem tem um instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que ele transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal. E é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento, e desde logo não tem mais liberdade. Essa deformação frequentemente é uma punição para o espírito, que em uma existência anterior pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto.
o que não o impede de agir com inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência, por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. A posição social, algumas vezes, não é obstáculo à inteira liberdade dos atos. O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Meus amores, nós estamos sempre falando sobre o livre-arbítrio, né? Que nós agimos porque não usamos o nosso livre-arbítrio da forma correta. Já que nós temos a liberdade de pensar, de agir, nós também temos a liberdade de trabalhar em cima do nosso livre-arbítrio. Não devemos deixar jamais que as nossas faculdades de pensamentos se percam e que nós deixemos que o nosso livre-arbítrio caminhe sem aquela condição de pensar, porque nós somos espíritos mais avançados que os brutos do passado. Então não podemos culpar sempre só o livre-arbítrio. O nosso espírito traz com ele muitas sequelas. E vai depender de nós, da forma como agimos na vida, colocarmos o nosso livre-arbítrio como obstáculo ao exercício de ação. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Tenhamos muito cuidado para não deixarmos que a nossa vida siga por um caminho diferente daquele que Deus nos convidou ao voltarmos à Terra através da reencarnação. Tenhamos cuidado, muito cuidado. Vamos conversar com o Pai. Querido Pai, quanto mais estudamos, mais lemos o livro dos Espíritos, mais vamos tomando, Pai, consciência de nossas ações, de nossos atos, daquilo que se faz necessário para darmos continuidade à nossa vida. Reencarnamos não para sermos ruins, porque o poder é querer e nada acontece por acaso. Te pedimos, Pai querido, cuida de teus filhos, cuida de todos nós, derrama tuas bênçãos de luz, de paz, de amor sobre todos os teus filhos. Quando eu falo todos os teus filhos, Pai, eu falo sobre a humanidade inteira, que depende unicamente do bom coração, do estudo do Evangelho de Jesus, de seguir as leis que estão descritas no Evangelho. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, para que tenhamos sempre, Pai, a consciência tranquila dos nossos atos, das nossas ações, e não coloquemos sempre culpas onde muitas vezes não existe. Te pedimos bênçãos, Senhor, bênçãos, bênçãos. Tende cuidado, Pai, e envia os teus filhos que sofrem do corpo físico e espiritual aquilo que se faz necessário para que eles tenham paz, para que eles tenham saúde. Eles te buscam na hora da dor.
Eu sei, Pai. Por isso eu te peço misericórdia e clemência para os nossos irmãos que sofrem também dos problemas espirituais, que são tão doloridos, Pai, são tão terríveis. Às vezes acometem aquele irmão que não consegue sair daquela situação, a um suicídio, a uma loucura, a um estado pernicioso. Eles não sabem amar, Senhor. Tende misericórdia. Tende misericórdia dos nossos irmãos, Pai, que usam os vícios, que são capazes de transformar a sua condição moral, a sua condição física, transformando esses irmãos em feras feridas, feras enjauladas. Que nossa Mãe Maria possa estar em cada lar, Pai, pois é do lar que saem esses irmãos em busca dos vícios. Não é culpa do lar, não é culpa da educação, é a índole do irmão, é o não saber trabalhar com a sua liberdade de ir e vir, é o não entender que querer é poder, é o não entender que nada acontece por acaso. Que Mãe Maria possa estar aí, colocando o seu amor, a sua paciência, para que haja mais compreensão, mais sentimentos de amor, de perdão, e que esses irmãos, Pai, consigam trabalhar esses vícios e voltarem ao convívio de suas famílias. Tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia dos teus filhos, Pai, que sofrem de todos os males, que são capazes de destruir a sua inteligência, os seus pensamentos bons. Tende misericórdia, Pai. Na vida encontramos muitos caminhos tortos, mas sabemos, Pai, que podemos nos desviar de todos esses caminhos, que podemos buscar através do Teu amor, dos ensinamentos de Teu Filho, a solução para tudo. Nada acontece da noite para o dia. Nós precisamos ter paciência, precisamos ter inteligência para lidar com as situações. É por isso que te pedimos, Pai amado, cuida de todos nós, cuida de todos os teus filhos, Pai. Vamos agora, meus amores, fechar os nossos olhos, colocar em nossas telas mentais o amor de Jesus, o amor de Mãe Maria, o amor de nosso Deus. Fazemos a oração que Jesus nos ensinou, pedindo à espiritualidade que venha fluidificar as nossas águas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder, a honra e a glória por toda a eternidade. Que assim seja.